Sejam bem-vindos à segunda aula de Cora voltada para a utilização em nossos routers. Hoje iremos aprender cada item da caixa de ferramentas, onde passarei de forma bem descomplicada e direta, somente para você ter uma noção de que cada ferramenta pode fazer, desenvolver e ajudar em seus futuros projetos. Vamos lá? Primeiramente, temos que ter certeza que a caixa de ferramentas esteja aqui ao lado esquerdo. Caso ela não esteja aparecendo no seu computador, basta você ir em menu Janela, barra de ferramentas e selecionar a caixa de ferramentas. Ela automaticamente aparecerá do lado esquerdo. Outra coisa para deixar bem ciente também, que algumas ferramentas ela possui subferramentas, tá? Dentro de cada item. Então, cada uma dessas ferramentas que possuem essa seta preta no canto inferior direito, significa que há outras dentro dela também. E eu vou explicar uma por uma de forma rápida, e aqui onde está a tela em branco eu vou trocar assim que entrar em cada ferramenta para demonstrar o que faz cada uma, correto? Então vamos lá. A primeira que nós vamos fazer é a ferramenta de seleção, onde permite selecionar, dimensionar, inclinar e girar objetos, tá? A próxima ferramenta dentro dela é a seleção mão livre. No momento que eu faço a seleção mão livre, eu posso selecionar alguns objetos, como demonstrado nessa figura, para selecionar. Por exemplo, se eu não quero selecionar tudo e selecionar alguns objetos, eu posso selecionar com a mão livre, né? Permitindo que você selecione somente objetos usando uma marcação de seleção à mão livre, como o próprio nome já diz. E depois nós temos a transformação livre, que permite transformar um objeto usando as ferramentas rotação livre, reflexão de ângulo livre, escala livre e inclinação livre, tá? Então, o que ela vai fazer dessa forma? Ela tem um objeto dessa forma e ela vai fazer todas essas opções de rotações e afins, tá? Então, passando depois, nós vamos para a ferramenta de editar forma. E a primeira é a forma, né? Onde a forma permite editar a forma dos objetos. Conforme aqui está mostrando, eu consigo colocar ele circular, puxar algum ponto para cima, para baixo, tá? A outra ferramenta dentro dela é a ferramenta suavizar, que ela permite suavizar objetos de curva para remover bordas, serrilhadas e reduzir o número de nós. Então aqui, como no exemplo, foi feita uma linha cheia, né, de curvas e quebras, onde usando suavizar ela vai diminuir essas quebras ou curvas que você desenvolveu. Na próxima ferramenta ela é mancha, tá? Vou colocar aqui a mancha. O que a mancha faz? A mancha permite que você ajuste um objeto puxando as extensões ou criando recuos ao longo do seu contorno. Então, se eu tenho um objeto vetorizado, conforme aqui está mostrando na imagem, e eu clicar numa parte e arrastar, ela vai fazer essa deformação ou ajuste, como você preferir, da imagem. A próxima ferramenta é o espiralado. Deixa eu entrar aqui também para mostrar que seria o espiralado. Ele permite que você crie efeitos espiralados arrastando as bordas dos objetos. Então, conforme aqui na imagem, eu fiz uma linha, e se eu quiser espiralar a linha, basta eu selecionar espiralado, clicar na linha e ele fazer essa movimentação. A próxima ferramenta é a ferramenta atrair. Permite que você molde os objetos atraindo os nós para o cursor. Então, vou entrar aqui de novo, nós temos aqui atrair, e aqui nós temos o exemplo do que ele pode fazer. Depois nós temos a repelir, que permite que você monte os objetos afastando nós do cursor, conforme está mostrando aqui. E depois nós temos a borrar, onde permite distorcer um objeto vetorial arrastando ao longo do seu contorno. Então nós temos a demonstração aqui também. E por último, nós temos o áspero. Deixa eu até abrir aqui antes, que eu não abri antes, que eu tinha mostrado antes, atrair, repelir, ferramenta borrar, e o pincel áspero. O que o pincel áspero faz? Permite distorcer o contorno de um objeto vetorial arrastando ao longo desse seu contorno. Então o que acontece? Eu tenho um objeto aqui, ele está completamente reto, e se eu quero dar um efeito, por exemplo, como se fosse craquelar, né, o vetor, eu consigo através dessa ferramenta.
Passando para a próxima ferramenta, nós temos a ferramenta cortar, faca, segmento virtual e borracha. Tá? Então, na primeira, que é cortar, ela permite remover áreas indesejadas do objeto. Nesse exemplo aqui, nós temos esse galho. Eu selecionei, né, a parte onde eu não quero, deletei automaticamente, ele continua o restante do vetor. A próxima é o segmento de faca, onde permite que você fatie objetos, grupos de objetos e bitmaps ao longo de qualquer caminho que você especificar. No exemplo aqui, então eu tenho essa flor, eu faço com a faca o corte onde eu quero e eu consigo ficar com duas imagens independentes. Na próxima seria a ferramenta excluir segmento virtual, onde permite excluir as partes de um objeto entre interseções. Então, como nós temos aqui no objeto, ele consegue fazer essa interseção. Na próxima seria a borracha. A borracha permite remover áreas do desenho. Então, aqui como no exemplo, eu tendo esse vetor aqui, eu teria essa folha. Depois de eu usar a borracha, eu apago ela e fico sem a folha. Passando para o próximo, são as ferramentas de zoom. Tá? Então, no zoom, eu tenho zoom e enquadramento. A ferramenta zoom permite alterar o nível de ampliação na janela de desenho. Conforme está mostrando aqui, eu simplesmente clico e arrasto, ele vai ampliar o zoom na área que eu selecionei. E também temos a ferramenta enquadramento, onde permite controlar qual parte do desenho fica visível na janela do desenho. Então aqui eu também tenho um exemplo do que ele é feito. Aí nós passamos para a próxima, que é a ferramenta de curvas. Tá? Então na ferramenta de curvas é uma das principais que nós vamos usar para fazer os projetos da Router. Por quê? Porque é onde eu consigo fazer vetorização de linhas, curvas e demais objetos para fazer encaixe, né, para mandar para a Router, para fazer corte. Então, essa parte nós vamos falar muito ainda, mas, como eu falei, essa aula hoje é somente para demonstrar cada uma das caixas de ferramenta. Então, voltando a falar da ferramenta de curvas, a primeira é a mão livre. Né? A segunda, deixa eu entrar aqui novamente. A primeira mão livre, depois nós temos a linha de 2 pontos, a Bezier, caneta, a B-Spline, a polilinha, curva de 3 pontos e desenho inteligente. Então agora eu vou falar de cada uma delas. A primeira, que é a mão livre, permite desenhar segmentos de linhas únicos e curvas. A próxima, que é a linha de 2 pontos, permite desenhar um segmento de linha reta de 2 pontos. Conforme aqui está mostrando. A próxima é a ferramenta Bezier. Permite desenhar curvas, um segmento de cada vez. Aqui tem mais um exemplo, salientando que isso depois vai ser passado com calma cada uma dessas ferramentas, ok? A próxima é a caneta, onde permite desenhar curva, um segmento por vez, conforme está mostrando aqui no exemplo. Depois nós temos a ferramenta B-Spline, que permite desenhar linhas curvas definindo pontos de controle que modelam a curva sem quebrá-la em segmentos. Tá? Então aqui nós temos um exemplo do que pode ser feito com ela. A próxima é a ferramenta polilinha, que permite desenhar linhas e curvas no modo de visualização. Tá? Pode ser meio complicado, estranho isso que eu estou falando, mas nas próximas aulas vocês verão e entenderão bem o que cada uma pode ser feito. Ok? Então, seguindo, nós temos depois a curva de 3 pontos, onde permite desenhar uma curva definindo os pontos inicial, final e central do vetor. E por último, nós temos a ferramenta de desenho inteligente, que converte pinceladas à mão livre em formas básicas e curvas suavizadas. Então, conforme aqui no exemplo, né, eu faço um desenho de um círculo. Então, ele vai identificar que eu estou fazendo um círculo e vai fazer isso automaticamente. No próximo, nós temos a ferramenta de mídia artística. Tá? Na ferramenta de mídia artística, não há outro subferramenta dentro dela, então somente tem ela. O que ela faz? Ela fornece acesso às ferramentas de prefeição, pincel, espalhador, caligráfico e pressão. Tá? Ela faz exatamente como está aqui no exemplo, como se fosse pincelar ou algo do gênero para dar essa mesma impressão. Aí depois nós vamos para a ferramenta retângulo, né?
que é uma ferramenta que permite desenhar quadrados e retângulos, e dentro dela também tem a retângulo de 3 pontos, né, que ela faz permitindo desenhar retângulos em um ângulo só. Tá? Passando então depois, nós temos a ferramenta elipse e elipse de 3 pontos. A ferramenta elipse permite desenhar elipses e círculos, conforme aqui está mostrando, né? Eu consigo começar a fazer a roda e depois colocando efeitos e demais, né, sequências, consigo terminar ela. E também temos a ferramenta elipse com 3 pontos, que permite desenhar elipse em um ângulo, aqui conforme está nessa imagem demonstrando como ela pode fazer também. Passando essa ferramenta, nós temos uma ferramenta objeto, onde tem várias outras opções dela. Basta clicar aqui e olhar. Então nós temos a polígono, nós temos a estrela, nós temos a estrela complexa, nós temos o papel gráfico, espiral, formas básicas, formas de seta, formas de fluxograma, formas de banner e formas de legenda. Vou passar então cada um rapidamente só para demonstrar do que pode ser feito a cada um. Na ferramenta polígono, permite desenhar estrelas e polígonos simétricos, como está aqui no exemplo. Na ferramenta estrela, permite desenhar estrelas perfeitas, como aqui no exemplo também. A ferramenta estrela complexa permite desenhar estrelas complexas que apresentam todos os lados com interseção. Então, o que lembra bastante nós uma mandala, né? Um exemplo disso. Depois nós temos a ferramenta papel gráfico, onde permite desenhar uma grade de linhas semelhante a um papel quadriculado. Né? Quem não se lembra daqueles papéis que existiam antigamente quadriculados para fazer exercícios matemáticos principalmente, né? Então essa é a função do papel gráfico para fazer esse tipo de material. Também temos a ferramenta espiral, que permite desenhar espirais simétricas e logaritmo, conforme está mostrando aqui no exemplo também. Temos a ferramenta de forma básica, onde permite escolher entre um conjunto de formas, incluindo um hexagrama, um rosto sorridente e um triângulo retângulo. Então aqui nós temos uma demonstração do que é possível fazer. Temos a ferramenta de forma de seta, onde permite desenhar seta com diversas formas e direções, bem como qualquer número de pontas. Também, conforme mostrando aqui o exemplo. Depois nós temos a ferramenta de forma de fluxograma, que permite desenhar símbolos de fluxograma. Né? Para quem já trabalhou com isso, sabe que isso é uma ferramenta que agiliza bastante no momento de fazer um fluxograma. Depois nós temos a ferramenta de formas de banner, onde permite desenhar objetos de fita e formas de explosão. Está aqui também um exemplo. E por último, a forma de legenda, onde permite desenhar legendas e etiquetas. Então, outro exemplo aqui de como é feito também essa forma de legenda. Passando então depois, nós temos a ferramenta de texto, onde ele tem duas, tem texto e tabela. Na ferramenta de texto, ela permite digitar palavras diretamente na tela como texto artístico ou parágrafo. Isso também nós vamos ver futuramente o que ela pode ser feita, tá? Das duas formas. E depois nós temos a ferramenta tabela, onde permite desenhar e editar tabelas, tá? Então eu posso fazer uma tabela e fazer a digitação dentro dela diretamente aqui, não necessitando um Excel, por exemplo. Passando a ferramenta de texto, nós temos a ferramenta de dimensão, onde dentro delas nós temos dimensão paralela, nós temos dimensão horizontal e vertical, nós temos dimensão angular, dimensão de segmentos e legenda de 3 pontos. Então, a primeira aqui é a dimensão paralela, onde permite desenhar linhas de dimensão inclinadas. Na próxima é dimensão horizontal ou vertical, onde permite desenhar linhas de dimensão horizontal ou vertical. Na próxima é dimensão angular, que permite desenhar linhas de dimensão angular. Na ferramenta de dimensão de segmento, permite exibir a distância entre os nós finais em um único segmento ou vários segmentos. Na ferramenta legenda de 3 pontos, permite desenhar uma legenda com uma linha pontilhada de 2 segmentos. Passando depois, nós temos
as ferramentas de conector. Nós temos conector de linha reta, conector de ângulo reto, conector redondo de ângulo reto e editar ancoragem. Então, no primeiro, o conector de linha reta permite desenhar uma linha de conexão reta. Conforme está mostrando aqui, eu tenho um objeto aqui, tenho outro objeto lá e eu consigo fazer essa ligação. Na próxima, o conector de ângulo reto permite desenhar uma linha de conexão de ângulo reto. Então, voltamos como fluxograma. Eu desenho todo o fluxograma e depois posso usar essa ferramenta para fazer as conexões. Depois temos conector redondo de ângulo reto, que permite desenhar uma linha de conexão de ângulo reto em cantos curvos, conforme demonstra aqui na imagem. E por último, a ferramenta de editar ancoragem, que permite modificar pontos de ancoragem na linha de conexão, conforme também demonstra aqui na imagem. Depois nós vamos passar para as ferramentas interativas, tá? Onde dentro dela nós temos sombreamento, contorno, mistura, distorção, envelope e extrusão. A ferramenta de sombreamento permite aplicar o sombreamento ao objeto. Nota aqui o sombreamento no objeto demonstrado. Na ferramenta contorno, permite aplicar um contorno a um objeto. Então, eu tenho um objeto, se aplica esse contorno facilmente. A ferramenta mistura permite misturar dois objetos. Então, conforme está demonstrando aqui na imagem, eu tenho um objeto, uma linha azul e uma linha vermelha, e eu faço com que ela faça essa mistura desde o início de uma até o final da outra. A ferramenta distorcer permite aplicar a um objeto uma distorção do tipo empurrar, puxar ou zíper torcer, como demonstra aqui na imagem. Nós temos depois a ferramenta de envelope, onde permite modelar um objeto arrastando os nós do envelope, novamente como demonstra aqui. Tá? E por último, a ferramenta de extrusão, onde permite aplicar a ilusão de profundidade a objetos. Na próxima ferramenta e única, nós temos a ferramenta de transparência. A ferramenta de transparência permite aplicar transparência sobre objetos. Então, nós temos aqui, foi feito, digamos, uma gota, né? Aplicado uma sobreposta à outra e usado a transparência para ficar mostrando o fundo das outras folhas. Tá? Depois nós temos a ferramenta de conta-gotas, onde dentro dele há duas opções, que é o conta-gotas de cor e o atributo de conta-gotas. Qual a diferença de cada um? A ferramenta conta-gotas de cores permite que você selecione e copie uma cor de um objeto na janela ou desenho na área de trabalho. Então aqui nós temos essa opção. E depois nós temos a ferramenta de atributo de conta-gotas, que permite selecionar e copiar propriedades de um objeto na janela de desenho, como espessura, linha, tamanhos e efeitos. Depois dessa ferramenta, nós temos a ferramenta de preenchimento interativo e preenchimento de malha. Qual a diferença delas? O preenchimento interativo permite aplicar vários preenchimentos. Tá? No preenchimento de malha, permite aplicar uma grade de malha a um objeto. Então, por exemplo, eu tenho esse vetor aqui, eu aplico uma malha e, por exemplo, se eu quiser um degradê somente em alguma parte dela, eu seleciono nessa malha, né, e aplico. E depois nós temos também a ferramenta de preenchimento inteligente, que permite criar objetos a partir de áreas contornadas para não aplicar preenchimento a esses objetos. Ou seja, todo que tiver interseção aqui eu posso colocar uma cor diferente. Aí depois nós temos a ferramenta de contorno. Tá? A ferramenta de contorno abre o menu desdobrável que oferece acesso rápido a itens como a caixa de diálogo, caneta de cor e contorno de cor. E a ferramenta de preenchimento, que abre um menu desdobrável que oferece acesso a rápidos itens como caixas de diálogo de preenchimento. Então, eu vou ter vários preenchimentos, tanto sólido quanto degradês e outras coisas. Então, quero agradecer a atenção de todos a essa aula e que na próxima aula nós vamos trabalhar com linhas, começar a trabalhar, né, com linhas e contornos, onde vai ser bastante utilizado na rota. Muito obrigado por assistir essa aula. Até a próxima.